todas e todos, me chamo Cauê Canabarro, sou educador ambiental e trabalho na gestão ambiental das obras de implantação e pavimentação da BR-285, um empreendimento sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e situado no extremo sul de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. Estamos dando início, então, ao quarto módulo do nosso Diálogos sobre Educação Ambiental. E hoje estamos aqui, então, na região onde o empreendimento se insere, que é uma região da Mata Atlântica. Nós estamos aqui hoje numa casa, uma casa das árvores, que habita aí o nosso imaginário, e justamente nesse cenário que é tão importante para a questão da conservação da biodiversidade no nosso país e no mundo. Neste módulo, então, nós vamos falar de 3 temas que eles se articulam e fazem parte do trabalho da gestão ambiental da BR-285, que é a conservação da biodiversidade, a educação ambiental e o turismo. Para isso, então, para falar da conservação da biodiversidade nesse empreendimento, é preciso destacar que ele se insere no contexto do bioma Mata Atlântica, que é o bioma mais impactado negativamente do nosso país. Estima-se que 8,5% do seu território apenas se encontra preservado, sendo que 70% da população brasileira vive nesse bioma e aproximadamente 2/3 das espécies ameaçadas no Brasil também se encontram no seu território. Então é muito importante a gente falar de biodiversidade, inclusive porque no território do empreendimento da BR-285 está situado uma das porções mais preservadas desse bioma. Então, nesse contexto, o tema da conservação ganha uma importância acentuada. Então, para falar da conservação da biodiversidade em relação à educação ambiental, a gente tem que resgatar algumas questões, que é justamente como o tema da conservação da biodiversidade veio sendo trabalhado. Para isso a gente resgata um conceito que a gente chama de um mito moderno da natureza intocada, porque desde o século XVI, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil e quando se constituiu o que a gente chama no campo da história de o processo da modernidade, se criou uma falsa ideia de que para que a natureza seja conservada é preciso estar excluído o fator humano, ou seja, para conservar os ambientes é preciso excluir os seres humanos. Hoje a gente sabe, muito também fruto dos estudos no campo da arqueologia e da história pré-colonial, que essa ideia de que os seres humanos são naturalmente degradadores e por isso precisam ser excluídos da ideia de conservação, ele não se sustenta. A gente sabe, a gente tem exemplos, inclusive aqui no nosso bioma Mata Atlântica, das populações pré-coloniais, principalmente as tribos de matriz G, que habitaram os campos de cima da serra, que fazem parte do contexto do empreendimento e fazem parte do bioma Mata Atlântica. Essas tribos eram fatores de dispersão, ou seja, contribuíam para a proliferação da floresta umbrófila mista, que é característica da Mata Atlântica nos campos de cima da serra. A gente tem exemplos também de um outro bioma, que é o bioma da Amazônia, onde as tribos que viviam e ainda algumas vivem lá no período pré-colonial, contribuíram para que a paisagem da Amazônia seja rica em diversidade como a gente conhece hoje. Por que eu digo isso, então, do ponto de vista de repensar a conservação da biodiversidade? Porque essa ideia de que necessariamente a existência de seres humanos no ambiente ela precisa ser uma existência que contribua com a degradação. Ao mesmo tempo, eu digo isso, pensando no nosso contexto, não para que a gente se recoloque numa perspectiva romântica de viver como viveram essas sociedades que viveram no passado, mas para que a gente possa olhar para o passado e que esse passado possa jogar uma luz para que a gente constitua o nosso presente. Uma das formas, então, de pensar alternativas que aliem o desenvolvimento social e econômico com a conservação da biodiversidade, uma delas que a gente vai trazer para a discussão hoje aqui é o turismo. Mas não um turismo qualquer, é um turismo que tem uma especificidade aliando a conservação da natureza e a preservação da cultura. Ou seja,
a partir dos ensinamentos, a partir do conhecimento do nosso passado, a gente possa se projetar numa perspectiva de constituir uma outra relação com o ambiente que não essa que a gente conhece, que historicamente gerou o que a gente viu lá no nosso primeiro encontro, e gerou o surgimento da crise ambiental e da questão ambiental no mundo. Então o turismo se constitui como uma alternativa. Em termos aqui da BR-285, a gente vem desde o início da gestão ambiental evidenciando o potencial turístico que tem a região a partir das suas belezas e da sua riqueza natural conservada e também a partir da sua riqueza cultural e dos saberes que historicamente foram se formando na relação que essas comunidades que vivem aqui estabeleceram com o seu meio e o quanto a rodovia vai impactar nesse contexto. E nesse sentido o nosso trabalho então é fazer com que esse impacto seja positivo. Pensar então a cultura e a natureza de maneira separada, dicotômica, se constitui num dos fatores que contribuem, do nosso ponto de vista, para o acirramento da problemática ambiental. Nesse sentido, para nós entendemos que a cultura ela se forma no processo histórico da humanidade e pela relação que os seres humanos estabelecem com a natureza, desde a sua origem. Se nós pensarmos na origem do termo cultura, a origem do termo cultura vem do alemão, vem de uma palavra alemã chamada Kultur, que é justamente cultivar a terra. O que isso nos diz? Né? Que a cultura, antes de tudo, é uma relação material que os seres humanos estabelecem com o seu meio, para suprir as suas necessidades, inclusive orgânicas e fisiológicas, mas que ela não necessariamente precisa ser degradadora. Ao longo do tempo, então, a cultura, né, ela adquiriu também manifestações simbólicas, manifestações abstratas, mas nem por isso essas manifestações significam que nós nos distanciamos ou que nós nos separamos da natureza. Então pensar a cultura e a natureza de maneira integrada se constitui como um dos principais desafios no campo da educação ambiental e no campo da educação de maneira geral. Então é um desafio que a educação precisa enfrentar, é justamente restabelecer essa interdependência, essa conexão metabólica entre nós seres humanos e o conjunto da natureza. E aqui em Timbé do Sul, mais especificamente onde estamos falando hoje, no contexto da Mata Atlântica, a gente teve uma experiência positiva, né, no âmbito da gestão ambiental, em uma parceria, em uma interlocução permanente, tanto com as instituições de ensino, como com a comunidade em geral, como com o poder público. De maneira com que o turismo, que é uma perspectiva que se tem aqui na região de desenvolvimento, e que a BR-285 vai contribuir para isso, possa ser pensado numa perspectiva de contribuir para a conservação dessa riqueza e dessa beleza que tem uma importância ecológica, não só para a região, mas para o Brasil e para o mundo, quando se fala tanto, né, na necessidade de superar a crise ambiental, mas o turismo também como uma forma de pensar o desenvolvimento econômico e social para essa região. Então, a partir disso, a gente trabalhou com a ideia do pertencimento e da percepção ambiental, que são duas ferramentas fundamentais do ponto de vista da educação ambiental, se aproximar da ideia da conservação da biodiversidade. É através dos sentidos, das nossas percepções, que estabelecemos a nossa relação com o mundo, com a natureza e com os outros seres humanos. E a partir disso, então, nós trabalhamos junto com as escolas, junto com a comunidade, para produzir ferramentas e produzir espaços para que a própria comunidade pudesse se apropriar dessa discussão sobre as possibilidades de desenvolvimento a partir do turismo e pensar o seu futuro, não só a partir da rodovia, mas também a partir da conservação e da valorização do seu próprio espaço. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para essa necessidade, e aproveitar esse espaço da gestão para isso, qualificar o espaço da gestão para isso, no sentido de potencializar os impactos positivos que o empreendimento pode trazer. Então, nesse sentido, a gente produziu um documentário, um vídeo documentário chamado Serra da Rocinha, Caminhos e Raízes, que a gente vai colocar o link aqui na tela para que vocês possam acessar, mas não só acessar para conhecer, acessar também do ponto de vista pedagógico, para poder discutir isso
com a comunidade escolar, com a comunidade como um todo, para que as belezas, os potenciais que existem aqui possam se traduzir em melhor qualidade de vida para o povo e também contribuir para a conservação desse lugar, mas também para o enfrentamento concreto da crise ambiental a partir do lugar de vivência de cada sujeito, de cada indivíduo, de cada morador dessa região. Então essa mensagem que a gente gostaria de deixar, encerrando aqui não só esse módulo, né, do diálogo sobre educação ambiental, mas também encerrando, né, esta etapa do nosso processo de educação ambiental como um todo. Então convido a todos mais uma vez a conhecer o vídeo documentário e também conhecer as redes sociais e as ferramentas de comunicação social produzidas pela gestão ambiental, que a gente vai deixar aqui no link, né. Gostaria então de agradecer muito, né, a oportunidade de estar conversando com vocês, o aprendizado que a gente teve ao longo dos anos aqui, que a gente está tendo ao longo dos anos, podendo trabalhar em sintonia, em sinergia com toda essa população, com todo esse ambiente. Isso não só, né, mostra o quanto a gestão ambiental pode fazer a diferença, né, deixar um legado e um empreendimento para além daquilo que administrativamente é solicitado, mas também se constitui como um grande aprendizado para nós, que somos profissionais que atuamos na área e que estamos convidando vocês para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então é isso, um grande abraço a todas e todos e nos encontramos, né, na sequência. Um abraço a todos.